Bem-vindo a mais um Pontos Cardeais que tem reservado momentos únicos, assinalados pela história e paisagens inesquecíveis. A terra que nos recebe está rodeada por colinas, montes e a notável Serra da Marofa. É marcada por planaltos, fortalezas, monumentos e chamam-lhe a Cidade Falcão. É só espreitar as imagens que se seguem e saberá onde nos encontramos. O programa será em Pinhel, uma cidade beirã que guarda histórias, tradições, saberes e artes. O património edificado é um legado mantido com primor. A gastronomia, recusa apresentações e as suas gentes têm vincado o bem receber. Junte-se a mais um Pontos Cardeais com um roteiro inesquecível. Pinhel é uma cidade abraçada pela natureza, onde se multiplicam os verdes, os cinzentos graníticos e respiram-se ares frescos e puros. As ruas são ornamentadas com jardins e espreitam-se histórias e lendas. Do alto, miraram-se inimigos e protegeu-se a terra. O orgulho em ser pinhelense está no património, nos sabores e na forma como levam o nome da cidade mais além. É um concelho histórico, mas além de ser um concelho histórico, é um concelho vinheteiro. Portanto, ou seja, nós de facto conseguimos aqui fazer uma mistura muito interessante, que é o património natural e depois o nosso grande património, que é aquele que defendeu o território de Portugal em tempos longínquos. E, portanto, com esta mistura, conseguimos fazer com que as pessoas venham ao Pinhel, se sintam atraídas pelo concelho de Pinhel. E depois as suas gentes que sabem bem receber. O património pode ser vivenciado a cada passo que passa em Pinhel. Um percurso com a história enraizada de estilos e séculos distintos. A antiguidade e a modernidade aqui andam de mãos dadas, mas esteja atento porque estão ao virar de cada esquina. O Largo Ministro Duarte Pacheco é um dos cartões de visita de Pinhel. Um espaço recheado de cor e de edifícios históricos. A visita de hoje começa de forma especial. Os protagonistas vestiram-se a rigor para, junto da população, reviverem tempos antigos. Aqui é a Sé Catedral de Pinhel, bem conhecida como Igreja de São Luís. É o centro religioso da nossa diocese. Em 1770, Pinhel foi levada à categoria de cidade e desde então fazemos sempre uma grande festa. Temos costureiros, temos bolos, temos vinho. A fundação da Igreja e Convento de São Luís remonta ao ano de 1596 e foi a Sé Catedral de Pinhel. De forma anexada está a Igreja da Misericórdia. Terá sido construída no século XVI, já que a data de 1537 encontra-se gravada no altar da capela lateral. Domos municipais, podeis ver para esta belíssima estrebaria e lá em cima podeis olhar e ver uma sala deste lado e outra daquele. Grandes, como se quer. O posto de turismo pode ser o ponto de partida de qualquer visitante. Este edifício do século XVIII serviu em tempos de Câmara Municipal, mas agora alberga não só a informação detalhada do município, mas também uma loja de produtos endógenos onde encontrará o melhor que se produz no concelho. Continuamos pelo centro histórico, junto do ilustre Ladislau, que ainda tem muito para nos mostrar. Então e a senhora está? Como é que está? Mal. Muito mal. Bom, já quase que nem mexo. Olha, mas venho agora de me confessar, o seu cunhado é um santo ali da Igreja de Santa Maria. Eu tinha tantos pecados para me confessar. Nós vimos ter com o meu cunhado João e vamos visitar Pinhel. Essa é uma grande parceria, eu diria mesmo uma parceria muito feliz que nós temos com o grupo de teatro imaginário que é do Manigoto, uma freguesia nossa, que é um parceiro fundamental para a Câmara Municipal. Primeiro, porque são de cá e sentem a terra de uma outra forma, a nossa história também. E, portanto, desenvolvemos aqui aquilo que achamos que é importante, que é contar histórias, lendas, mas também um pouco daquilo que se passou nesta zona. E, portanto, nós quisemos, de alguma forma, fazer com que quem nos visita ou quem está em Pinhel, que é de cá, tenha a possibilidade de conhecer as histórias de Pinhel, porque muitas vezes as pessoas residem cá e não conhecem a história. Esta é uma das cisternas que fazem parte da antiga muralha, mandada edificar por Dom Dinis. Portanto, esta é a cisterna da Porta da Vila.
e está aqui escondidinha e nem alguns pinholenses sabem que está cá. À medida que caminhamos pelas ruas, encontramos o casario típico, as pequenas surpresas, como uma cisterna que permitiu durante séculos o abastecimento de água à população e a presença judaica com marcas típicas nas fachadas das casas. Durante muitos anos o nosso centro histórico esteve abandonado. Nós temos património lindíssimo e, portanto, o que a Câmara faz é recuperar esse património. O nosso centro histórico hoje, as pessoas podem percorrer o nosso caminho da ronda, portanto, a toda a volta do centro histórico, sendo que ao longo dos últimos 100 anos não era possível fazê-lo e hoje é possível percorrer a muralha toda. Depois fizemos um espaço, ou seja, recuperámos uma casa aproveitando as paredes dessa casa e fizemos um anfiteatro ao ar livre, porque entendemos que valorizar o centro histórico também é levar espetáculos culturais. A muralha que protegeu Pinhel dos invasores tem várias portas que dão acesso ao interior do antigo burgo. A Porta da Vila, Santiago, São João, Porta de Marrocos, Alvacar e Marialva. O guia reservou algumas histórias para nos contar. Aqui temos a Porta de São João. Chamo a vossa atenção para quando passardes, reparardes em pequenos símbolos que estão lá inscritos. Há quem diga que são peixes, há quem diga que são flores de lis. Agora, a certeza das certezas é que há várias lendas ligadas aos templários. Os pequenos apontamentos surgem ao virar de cada esquina. Já conversei gente também, chega! Ó, Tem mais tarde ou mesmo amanhã? Ó, João, sou eu o Ladislau, homem. Ladislau, o que fazeis vós por aqui? Há algum problema? Não tínhamos combinado ir visitar Pinhel. Até disseste à Dona Maria que encontrámo-la agora. Agora me lembro. Pois disse. Mas entretanto ela começou a contar-me os pecados todos que cometeu e... Deus me valha, tenho aqui orações para o resto do ano. A igreja de Santa Maria do Castelo é de beleza singular. É de estilo gótico e a sua construção remonta ao século XIV. Possui 14 quadros setecentistas e uma escultura notável. Chegados à parte superior da visita, encontramos as duas torres que caracterizam a paisagem deste território. A Torre de Menagem é obra de Dom Dinis, reformada por Dom Manuel I. Apresenta gárgulas salientes, balcões sustentados por míssulas, portas em arco quebrado, seteiras cruciformes e merlões retangulares. Sobre estes foram abertas janelas, uma das quais exibe decoração naturalista em verga manuelina. Estamos no centro do Castelo de Pinhel. Ainda antes de ver Portugal, aqui já existia uma fortificação romana. Dom Afonso Henriques, quando chegou, percebeu que era um ponto importante para defender o reino. E então o filho, em 1189, lá mandou construir o primeiro castelo. Mas Dom Dinis mandou fazer estas duas torres. Esta é a Torre de Menagem e aquela é a Torre de Prisão. Então Dom Manuel, quando andou a dar a volta aqui pelo reino, percebeu que tinha de pôr ali qualquer coisa manuelina. Daqui avistamos a extensa paisagem, as casas senhoriais e a afamada Torre do Relógio. O protagonista da visita chama-nos e não queremos perder nada sobre o centro histórico. Aqui era o antigo Hospital da Misericórdia, que foi mandado construir, dizem alguns, no início do século XVI. Como eu sei que a Rainha Dona Leonor gostava muito de Pinhel, eu acho que foi aqui que cresceu o primeiro Hospital da Misericórdia a nível nacional. Neste lugar estão representadas as armas da vila, o pinheiro, onde pousa o falcão e o coelho, junto às raízes da árvore, que estão acompanhadas, à esquerda, pela esfera armilar, também lavrada em alto relevo. Terminamos por aqui o centro histórico e as suas imensas particularidades e histórias. Pomos pés ao caminho porque há uma prova de vinhos a decorrer. Estes néctares são apresentados e degustados como mostra do melhor que se produz em Pinhel. Crescem o número de curiosos, os vinhos ganham cada vez mais fama, mas ao longo do programa iremos conhecer mais sobre este tema. A gastronomia desta região é rica em paladares fortes, cheiros que jamais desaparecem e à mesa vai a nobreza dos produtos que são a base de uma cozinha tão peculiar. Espreite só as mesas que temos para lhe mostrar. O toque contemporâneo e o bom aspecto são inequívocos nesta mesa, mas vamos desde já conhecer as entradas. Este é o nosso ex-libris, é a nossa brocheta com queijo de cabra, ou seja, é feita com pão torrado, azeite e alho,
leva cogumelos silvestres salteados, queijo de cabra, vai ao forno, um bocadinho de noz por cima e leva mel. Nos pratos principais, começamos pelo peixe. Temos aqui o lagareiro, que é um prato que nós fazemos com grelos salteados com broa, batata a murro e depois um grande prato que nós temos, que é o lascado de bacalhau, um amassado de batata com camarão salteado. Vai ao forno embebido em azeite, depois leva uma cebola crocante para completar, uma fatia de bacon. Agora, as carnes. Nós apostamos na posta, acho que é um grande prato que nós temos cá, sem dúvida. Em segundo lugar, bochecha de porco ibérico com esmagado de favas com alheira. Está uma média de 3 horas a guisar e fica super terrine. E por fim, os doces. Brownie de chocolate com amendoim salgado, sobressai mais um bocadinho. Leva uma bola de gelado de baunilha e uns frutos vermelhos feitos aqui também por nós. A grande sobremesa da casa, que é o folhado de queijo de cabra, com compota de papaya, com poajos e leva uma amendoazinha laminada. Este magnífico momento gastronómico leva-nos a conhecer o doce magistral da terra, as cavacas de pinhel. É nas mãos de fada de Dona Conceição que esta iguaria se perpetua. As cavacas de pinhel é um doce tradicional que foi descoberto pelas freiras que viveram há muitos anos na nossa cidade. Eu desenvolvi este bolo porque tive a felicidade de ter esta receita que me foi dada por um familiar meu. E já há 30 e poucos anos que eu confecciono as cavacas. Os segredos ficam guardados, mas os ingredientes são simples. Leva gordura, ovos, farinha, é batido, vai ao forno e depois é pintado com claras pasteurizadas e açúcar em pó. O resultado final é absolutamente surpreendente. É muito especial, porque é crocante, não é muito doce, é fofinho, toda a gente gosta dele. As cavacas de pinhel são inconfundíveis. A dedicação é expressa em cada produto com o cunho pinhelense. A adega cooperativa é o reflexo de um espaço que ao longo de todo o ano corresponde às exigências do mercado. Mas o segredo de tudo isto reside na vinha. Não há nenhum pinhelense que não tenha uma vinha, por exemplo. E há de facto um mar de vinhas, porque é um mar de vinhas que nós vemos muitas vezes. Nós temos hoje cerca de 6 produtores engarrafadores particulares, vamos ter mais 2, pela informação que tenho, brevemente, e que deu aqui um potencial muito importante. Despertou também a nossa adega cooperativa, que é uma das maiores adegas cooperativas do país, que tem uma qualidade hoje excepcional. O vinho é o embaixador de Pinhel. Candidatarmos a cidade do vinho e levamos o nosso vinho a todos os cantos. Não há melhor embaixador de Pinhel. É um dos produtos que nós mais divulgamos pela qualidade, mas também pelo que ele representa na economia local. Pinhel tem um leque de experiências que consegue agradar a todos. Há atividades lúdicas, momentos mais radicais ou o birdwatching que traz cada vez mais visitantes. Traga tempo e faça a sua escolha. Com mesas ricas, bons vinhos e muitos doces, o melhor é fazer uma caminhada. O município organiza estes passeios saudáveis para que possa desfrutar da paisagem, da envolvência com a natureza e, claro, respirar os ares límpidos que se sentem. Uma experiência simples, leve e, contudo, para ser um momento de paz. O Bugalhal é um lugar onde a tradição é mantida. Este pequeno lagar é o espelho de uma população que procura manter a identidade de um povo. As ruas livres conduzem-nos até à igreja. Mas partimos para as ruínas do Bugalhal Velho, um lugar mítico e com muita história. É surpreendente este quadro paisagístico que se encontra numa colina com vista para a Ribeira das Cabras e para a Serra da Marofa. Conhecer um território é tropeçar nas suas maravilhas. Em Aldeia está um conjunto de casas abandonadas que se traduz numa imagem bucólica onde a imaginação voa. Os caminhos que dividem as habitações são labirínticos. Em cada lugar, um antigo vestígio e janelas que nos deixam mirar o horizonte e querer descobrir mais. As Casas do Juízo são um lugar perfeito para experienciar o silêncio com conforto e autenticidade. Casas totalmente recuperadas que o farão sentir os tempos longínquos. Os espaços envolventes têm pequenos recantos mágicos. Traga tempo e vá até à Taberna do Juiz. Os petiscos são imperdíveis. A Aldeia do Juízo é uma preciosidade ainda bem escondida e preservada.
O melhor é deixar-se perder pelos cantinhos que a constituem, porque acreditamos que cada visitante terá uma surpresa. Andar a cavalo, conhecer o Arthur e a Vanessa é apenas uma parte do que pode viver na Quinta das Pias. Um alojamento perfeito para trazer toda a família e viver dias com atividades mais radicais, brindar a fins de dia relaxantes entre a paisagem pacata, a simpatia dos animais e bons mergulhos na piscina. Cidadelho é uma antiga freguesia do concelho. Pertence à área do Parque Arqueológico do Vale do Coa e fica no topo de um monte, a mais de 500 metros de altura, entre os rios Massueme e Coa. Calcorrear a calçada, espreitar entre as flores e embrenhar-se pelas antigas casas são vivências obrigatórias. Contactar com os locais é uma forma de conhecer genuinamente a aldeia. Nós encontramos uma guia especial que nos mostrou novos pontos de interesse. A Casa Forte Cidadelho acolhe um pálio bordado a ouro e seda que terá à volta de 300 anos. O seu valor é incalculável. Andou de mão em mão, de casa em casa e só era usado na festa do domingo de Páscoa. Agora está aqui preservado, assim como cálices, livros, missais e outras peças ligadas às práticas religiosas. As gravuras mais importantes que estão no Parque Arqueológico Vale do Coa, do qual o município de Pinhel pertence, residem em Cidadelho. É o nosso calcanhar do mundo, como se chamou assim Saramago, mas de facto Cidadelho é uma aldeia muito típica e muito característica de Pinhel, que tem já alojamento local, que felizmente tem estado lotado, portanto é sinal que as pessoas gostam. Cidadelho Rupestre é o espaço que fará com que a sua passagem seja única. Temos suítes familiares, suítes individuais, temos alguma suíte com cozinha e temos também alojamento em beliche. Portanto, no total são 3 alojamentos com uma capacidade de 38 pessoas. As atividades que o alojamento proporciona são imperdíveis. Estamos a apostar no turismo de natureza. Faço um passeio que é o safari. Nesse passeio vamos ao Rio Coa, podemos fazer a observação de aves, nomeadamente o grifo, o britango, a águia real. Temos também uma breve passagem por a reserva da Faia Brava, onde normalmente observamos o cavalo garrano. E concluímos no Mirador do Castro, portanto, com a bela paisagem que temos sobre o Rio Coa. A Faia Brava é uma pérola do Vale do Coa. Momentos irrepetíveis onde a companhia dos animais e da vegetação selvagem se tornam mágicos. A viagem pelo concelho de Pinhel é longa e tem trazido várias emoções. A próxima é uma aventura pelo Palato. Não percamos mais tempo e vamos conhecer as entradas. Umas sardinhazinhas chamadas petingas em molho de escabeche, que é um prato que nós estamos a organizar há 29 anos da nossa existência. Em segundo lugar, temos umas pataniscas de bacalhau, bastante típico da nossa região. Temos a famosa alheira, que nós alteramos um pouco, que fazemos alheira com ovos mexidos. As pequenas iguarias já nos deixaram a água na boca. Agora vamos conhecer os peixes. Temos um polvinho alagareiro. Este polvo é grelhado na brasa mesmo, atenção, não é grelhado numa chapa, é mesmo grelhado na brasa e a batata é assada no forno. E nas carnes, o repasto é? O bucho da região, os grelos à pobre e os respectivos enchidos, chouriço, a farinheira e a morcela. Todos estes produtos são produtos da nossa região. Estes grelos são aqueles grelos que a minha avó fazia, que eu ainda me lembro. Temos o famoso cabrito, que foi este o prato que deu o grande nome ao restaurante Petisco, e começámos a fazer o típico cabrito assado na brasa, que era uma coisa um pouco inédita na nossa zona. Para fechar em grande este banquete, as sobremesas. Para começar, uma tacinha de letria, que é um prato bastante característico na nossa zona em termos de sobremesa, e a seguir temos o nosso arroz doce caseiro. As farófias, que também nem toda a gente tem. Nós usamos muitas vezes a farófia. E agora temos o famoso leite creme, torradinho com aquela pá do forno de antigamente, e essa espátula é
tostada no lume, é bem limpinha e a seguir tosta o leite creme. E é o nosso leite creme caseiro. Seguimos para novos pontos de interesse e o tema é a cultura. Os museus de Pinhel são a montra de um património rico. A forma como se apresentam é através de uma linguagem atrativa e moderna. A Casa da Cultura é composta por 2 museus, o Museu Municipal e o Museu José Manuel Soares. No Museu Municipal são expostos os patrimónios que caracterizam o território desde a época pré-histórica à atualidade. Num percurso evolutivo, ficamos a conhecer os testemunhos que foram legados pelos primeiros homens que por aqui passaram, através da reprodução das pinturas e gravuras rupestres do Vale do Coa, classificadas Património da Humanidade pela Unesco. O Museu José Manuel Soares ocupa todo o primeiro piso e acolhe uma parte significativa da obra do pintor, nascido em 1932, no concelho de Odmira. Nas primeiras salas, conhecemos a vida e obra do artista, com informações acerca do seu percurso de vida e também de muitas exposições individuais e coletivas em que participou, tendo conquistado alguns prémios. Depois, a história de Portugal, onde são apresentados acontecimentos e personagens que estão na origem da formação da nacionalidade, da consolidação da independência de Portugal e das descobertas marítimas. A terceira parte é dedicada a paisagens e monumentos. Nós quisemos fazer aqui uma coisa que também não existia há mais de 30 anos, uma casa que é o Pátio Bispal, uma casa muito importante, aliás, para os 250 anos que vivemos hoje em Pinhel, de comemoração. O Pátio Bispal estava completamente devoluto e pensámos e ponderámos por que não colocar um museu naquele espaço, ter aquilo que é o espólio do Mestre Soares e, portanto, o homem que ilustrou muitos livros de história de Portugal. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, nós temos três museus num espaço só. A Igreja do Convento de Santo António é um imponente monumento religioso, embora de arquitetura sóbria. Foi pertencente ao convento masculino da Ordem de São Francisco, Via dos Capuchos. É composto por nave, capela-mor e torre-sineira. A cidade dispõe de um percurso delimitado que pode fazer para conhecer as casas senhoriais. Levantamos o véu com a Casa Metelo de Nápoles, também conhecida como Solar dos Metelos. As Encostas do Coa é outra proposta de alojamento que encontrará em Pinhel. A Casa da Árvore faz parte da lista de desejos de qualquer pessoa. Pode realizar esse sonho e acordar suspenso ao som dos passarinhos. Uma experiência que se perpetua na memória. Não perca tempo e venha até cá. Pode também visitar as colmeias, porque aqui faz-se bom mel. A vegetação é perfeita, as abelhas sentem um habitat capaz e nós agradecemos a qualidade do mel. O Mirador de Val de Madeira é um lugar de contemplação. As ruínas da velha ponte são motivos de beleza que se confundem com as encostas vestidas pelo olival. São lugares como este que fazem deste concelho tão especial. Pinhel é um território que a terra ajuda a crescer. Das mãos do homem nascem obras-primas que chegam às mesas de todo o país. Das ruínas faz-se história, na modernidade fazem-se novos caminhos. Uma cidade de tradições, de gentes afáveis e detentora de uma natureza única. O convite é simples. Nós somos um povo afável, gostamos muito de receber, gostamos muito de estar a conhecer. Vão recuar no tempo quando percorrerem a parte velha da nossa cidade, mas também vão poder perceber qual é a perspectiva da Câmara naquilo que são projetos modernos. Pode haver aqui um misto destas duas sensações e depois percorrer o nosso concelho e ver o património natural que temos fantástico. O programa de hoje contou com momentos irrepetíveis. As paisagens que Pinhel nos mostra são autênticas dádivas da Mãe Natureza. A história da cidade é firme como as pedras que compõem a região. Os pinhelenses receberam-nos de braços abertos e podem fazer o mesmo assim numa próxima visita. Não perca tempo e venha até cá. Viva tudo isto e muito mais.